Vamos abrir o Salmo 72. O Salmo de Salomão. Concede ao rei, ó Deus, os teus juízos e a tua justiça ao filho do rei. Julgue ele com justiça o teu povo e os teus aflitos com equidade. Os montes trarão paz ao povo, também as colinas a trarão com justiça. Julgue ele os aflitos do povo, salve os filhos dos necessitados e esmague ao opressor. Ele permanecerá enquanto existir o sol, enquanto durar a lua, através das gerações. Seja ele como chuva que desce sobre a campina ceifada, como aguaceiros que regam a terra. Floresça em seus dias o justo, e haja abundância de paz, até que cesse de haver lua. Domine ele de mar a mar, e desde o rio até os confins da terra. Curvem-se diante dele os habitantes do deserto, e os seus inimigos lambam o pó. Paguem-lhe os tributos os reis de Tarsis e das ilhas, os reis de Sabá e de Sebá lhe ofereçam presentes, e todos os reis se prostrem perante ele, todas as nações o sirvam, porque ele acode ao necessitado que clama, e também ao aflito e ao desvalido. Ele tem piedade do fraco e do necessitado, e salva a alma aos indigentes. Redime a sua alma da opressão e da violência, e precioso lhe é o sangue deles. Viverá, e se lhe dará do ouro de Sabá, e continuamente se fará por ele oração, e o bendirão todos os dias. Haja na terra abundância de cereais que ondulem até os cimos dos montes, seja a sua messe como o Líbano, e das cidades floresçam os habitantes como a erva da terra. Subsista para sempre o seu nome e prospere enquanto resplandecer o sol. Nele sejam abençoados todos os homens, e as nações lhe chamem de bem-aventurado. Bendito seja o Senhor Deus, o Deus de Israel, que ele só opera prodígios. Bendito para sempre o seu glorioso nome, e da sua glória se encha toda a terra. Amém e amém. Esse salmo ele é assim, alguém abençoando a vida do rei, né? Quem que está abençoando aí? No caso, o próprio Salomão. Então, às vezes a gente pode confundir que isso esteja se falando de Deus, hora do rei, hora de Deus, hora do rei. Na verdade, ele está falando sobre o rei, e que a bênção do Senhor esteja sobre a vida desse rei, para que ele tenha equidade, que tenha sabedoria, né? E que através dele sejam abençoadas outras vidas também. Então, o que eu convidaria os irmãos assim a refletir, não sobre esse episódio especificamente, mas quando a gente abençoar, ao invés de simplesmente falar que Deus te abençoe, Deus te abençoe, viu? Tudo de bom para você. Pensa nisso. Ao abençoar alguém, o quanto você pode abençoar realmente. Que a tua casa tudo se vá bem, que os teus filhos sejam abençoados, sejam prósperos, que a sua saúde vá de melhor a melhor. Quer dizer, realmente desejar o melhor para o meu irmão, desejar o melhor para aquele que eu estou abençoando, sabe? A gente realmente com sinceridade querer o bem ao outro, não ter reserva nesse sentido. A gente, quando vê alguém passando uma necessidade, uma dificuldade, a gente ter a capacidade realmente de chorar por essa vida e querer pedir: Deus, tem misericórdia. O que eu deixei de fazer para que essa pessoa sofra menos ou se vá bem naquilo que ela está precisando ir bem, né? Esse sentimento de irmão, de família, de realmente sermos parte uns dos outros. Seria isso aí. Vamos orar? Senhor do nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos. Obrigado, Senhor, pela tua misericórdia, obrigado
teu amor sobre nós, ó Deus, pelo teu amor incondicional e que nos amou primeiro, Senhor. Obrigado, porque não somos merecedores de estar aqui, mas é porque o Senhor nos amou do jeito que nós estamos mesmo e nos trouxe para debaixo da tua graça, Senhor, sem que tivéssemos feito nada para isso, mas o Senhor nos chamou pelo nome e nos trouxe diante da tua presença, Senhor. Obrigado, Senhor, porque não somos merecedores da tua graça, mas o Senhor sabe, Senhor, todas as coisas, e nós queremos andar debaixo da tua graça, da tua sabedoria, da tua misericórdia, da tua direção, Senhor, para que vidas sejam abençoadas, para que realmente as pessoas conheçam Jesus através de nós. Faz isso na vida de cada um, Senhor, que cada família aqui realmente seja o teu reflexo, Senhor, a tua imagem e semelhança. É o que nós clamamos e confiamos, em nome de Jesus. Aleluia. Jamais nos deixará. Deus por nós.
a morte venceu. Nosso Deus é poderoso, em seu nome vamos vencer. Nosso Deus é poderoso, ressurgiu, a morte venceu. Nosso Deus é poderoso, em seu nome vamos vencer. Nosso Deus é poderoso, nosso Deus é poderoso, nosso Deus é poderoso. Aleluia. Tu és, Senhor. Tu és poderoso, Senhor. Não há nada que o Senhor não possa fazer. Aleluia. Aquele que sonda o meu interior, Me conhece por dentro, sabe como eu sou. conhece os meus intentos, Que tudo me faz viver. Eu ouço o som da sua voz, Ele me faz ver. aquele que sonda o meu interior. Me conhece por dentro, tudo aquilo que eu sou. E nem ao seu próprio filho poupou em meu favor. Eu não quero mais sair desse Universo de amor. A Ele todos somos, todos nós. A Ele todo dom
obrigada, Senhor, porque mesmo sabendo tudo que nós somos, conhecendo, Senhor, os nossos pensamentos, conhecendo as nossas intenções, o Senhor nos escolheu e nos trouxe até aqui, Senhor, para cada dia mais nós sermos aperfeiçoados, conforme a Tua imagem e a Tua semelhança, Senhor. Obrigado porque o Senhor não nos desprezou, o Senhor não nos lançou fora da Tua presença, Pai. E nós queremos oferecer a Ti o perfeito louvor, o louvor de um coração, de corações que são gratos por tudo que o Senhor é para as nossas vidas. Tu és o nosso Deus, Tu és o nosso Criador, o nosso amado. Nós Te adoramos, Senhor, e Te bendizemos, no nome precioso de Jesus. Aleluia. Amém. Deixou os céus pra me encontrar. Aqui não é o seu lugar. Um amor assim o mundo não conheceu. Naquela cruz se entregou
de adoração seja sempre exaltado, Jesus, Filho de Deus, deixou a sua glória, morreu em meu lugar, Jesus, Filho de Deus, tu és Jesus, Filho de Deus, tu és Jesus, Filho de Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na mirra ardente, mas peço que tua presença aumente. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na mirra ardente, mas peço que tua presença aumente. E se eu passar pelo fogo, não temerei, na tua fumaça de glória eu entrarei, longe do santo dos santos, não sei mais viver. Quem já pisou
declarar, Senhor, nessa noite, que do nosso interior, Senhor, possam fluir rios de água viva, Pai. Rios, Senhor, de águas que vão passando e curando, renascendo, fazendo a vida florescer. Nós te desejamos, Jesus, como aquela terra seca, árida, exausta e sem água, Senhor. Nós não somos absolutamente nada sem a Tua presença. Por isso nós te invocamos, Senhor, todos os dias da nossa vida. A nossa alma suspira por Ti, Senhor. O nosso coração anseia, Senhor, por estar na Tua presença. Não há outro lugar, Senhor, onde nós queremos mais estar do que estar contigo cada dia, Senhor. Ah, Senhor, ouve, Senhor, o nosso clamor. Olha a fome, a sede do nosso interior, Senhor. E se alguém aqui não está com sede, não está com fome, Espírito Santo, produz a fome, produz a sede, produz o anseio, Senhor, para que cada um de nós te busque, Senhor, desesperadamente. Que cada um de nós te busque até te encontrar, Senhor. Nós não vamos desistir. Nós vamos permanecer aos seus pés de dia, de noite, em qualquer lugar. Porque o Senhor é o nosso Deus. O Senhor é o nosso amado, Senhor. Nós nos movemos em Ti nós vivemos, em Ti nós existimos, Senhor. Recebe a adoração do nosso coração. Recebe aquilo que nós não podemos expressar com as nossas palavras, Senhor, os gemidos inexprimíveis do nosso interior. Nós confessamos, Senhor, que nós não temos nada que seja nosso para te oferecer, Senhor. Tudo que nós temos, o Senhor mesmo tem derramado sobre as nossas vidas. É esse amor profundo, esse amor, Senhor, irresistível, esse amor que atravessa gerações, que cura pessoas, que liberta famílias, que cura os doentes, Senhor, que perdoa todos os nossos pecados. Ah, Senhor, Tu és digno de tanto louvor, de tanta adoração, Senhor. Muitas vezes nós queremos ser como os anjos, Senhor, que Te adoram de dia e de noite, que contemplam a Tua face, Senhor, e que conhecem a Tua santidade, Senhor. Nós queremos também olhar para Ti, Senhor, e nos maravilharmos como o Senhor é lindo, Senhor, como o Senhor é formoso. Nós Te adoramos, Senhor. Nós Te desejamos, Senhor. Nós não podemos sair daqui, Senhor, sem que o Senhor encha o nosso coração da Sua presença, Pai. Nós somos o Teu corpo, Senhor, a Tua noiva, a Tua igreja, Senhor. Enche-nos de Ti mesmo, Senhor. É o que desejamos no Teu santo nome, Jesus. O Teu amor estende além dos céus, constantemente mostras que és fiel. Tua justiça
rosa como os montes, sabedoria mais profunda que o mar. Mas vens comigo estar, sabedoria mais profunda que o mar, mas vens comigo estar. Sabedoria mais profunda que o mar, mas vens comigo estar. Aleluia, Jesus. Não somos merecedores desse amor, Senhor, mas o Senhor nos dá porque o Senhor nos ama, Senhor. Aleluia. Amém. Podemos nos assentar. Amém, Senhor. Sobre nossas vidas, Senhor, obrigado, Senhor. Essa noite, Senhor, e todos os dias da nossa vida. Amém. Aleluia. Amém, Jesus. Amém. Aleluia. Amém. Oh Deus, obrigado. Amém. Amém. Acho que podemos nos assentar agora. Os irmãos nos perdoem, a gente fica isolado nesses fones de ouvido aí e acaba não se apercebendo do ambiente todo. Pessoal, só dar um aviso para vocês, rapidinho. Microfone aqui, por favor. Não, vou avisar. O Daniel, na semana passada, ele deixou avisado que iria deixar uns cartões com o contato dele, conta bancário, para quem quiser mandar uma oferta para ele. Eu deixei os cartõezinhos lá atrás, ali naquela estantezinha lá, tá bom? Se alguém quiser. Se alguém tiver mais alguma dúvida ou querer um outro contato, pergunta para mim, eu tento ver com o Edilson o que vocês precisarem, tá bom? Obrigado. Todo mundo ouviu bem aí o que ele falou? Cartãozinho do Daniel lá atrás. Então vai, fala de novo, Paulinho. Agora tá que com tem som? volume. Tá. Vamos lá. É que na semana passada o Daniel ele deu o testemunho dele, né, a respeito do trabalho missionário que ele tem lá na Palavra da Vida. E ele ficou de entregar para mim uns cartõezinhos com o contato dele. Acho que deve ter o telefone dele, tem a conta dele, porque lá eles dependem de ofertas, né? Eles não têm renda nenhuma lá. Então, quem quiser estar ajudando, colaborando, é uma oferta muito bem-vinda, ele vai agradecer muito. Também quem quiser manter um contato para saber como tem sido o trabalho dele, tá tudo lá, tá bom? Eu deixei o cartãozinho em cima da estante ali atrás, do lado do chaveiro. Mas se alguém mais tiver alguma dúvida ou querer saber alguma outra coisa, pergunta para mim. Eu tento ver, se eu não souber dizer, eu tento ver com o Edilson, com a Cíntia e a gente passa todas as informações possíveis, tá bom? Obrigado, queridos. Amém. Acho que tem que pôr os avisos aí, né, Dan? E quem tiver oferta para trazer já pode colocar na caixa. A paz, irmão. A paz. Tá funcionando? É que eu não consigo ver o retorno. Não, só antes das ofertas, a gente se reuniu essa semana no nosso grupo lá em casa, né? E o Juninho falou um pouco daquilo que ele tem conversado com as pessoas que estão na Turquia, né? 2 casais que ele conhece. E aí a gente pensou, nesse tempo da oferta, hoje fazer algo direcionado para eles. E aí ele vai estar trazendo um pouco daquilo que ele ouviu deles lá,
assim de maneira rápida, né? Mas para que a gente consiga perceber, né? A gente tem vivido, pelo menos janeiro e fevereiro aqui, tivemos 2 oportunidades com 2 missionários, né? Que estão no campo. E acho que a nossa igreja ela tem essa visão, né? De ajudar quem está lá no campo. Então, por isso a gente pensou em trazer esse tempo da oferta específico para isso, tá bom? Com relação aos outros avisos, amanhã a gente tem o culto infantil aqui de manhã. Acho que amanhã não está aí, né? Mas é amanhã mesmo. Dia 19 de fevereiro, às 9 horas, a gente tem o culto infantil e o culto teen. E semana que vem a programação se repete, né? O culto no sábado e o culto infantil e teen no domingo. Boa noite, irmãos. Vou tentar ser breve, dividir um pouco com a igreja aquilo que os irmãos têm repartido. E essa semana foi uma semana no grupo caseiro lá que a gente pôde falar um pouco disso. Então, só contextualizando para os irmãos têm visto os noticiários aí recentes das últimas semanas. A Turquia e a Síria foram acometidos por um terremoto, né, numa escala muito grande. Então, é o sul da Turquia e o norte da Síria. Aí, conversando com os irmãos, tanto da Turquia quanto casais que eu tive na Turquia, que hoje estão em Damasco, estão na Síria, e eles repartiram algumas dificuldades que eles vêm encontrando e dividiu comigo. E eu falei, eu vou dividir com a igreja, vou dividir no grupo caseiro. Então eu vou contextualizar e depois colocar como a gente se colocou ali para estar junto com eles. Dos relatos que a gente tem ouvido da Turquia, então a gente tem visto relatos até de pessoas sendo resgatadas depois de 4, 5 dias nos escombros, né? E logo que eu vi essa notícia, eu vi pela internet. E depois eu consegui contato com os irmãos que estão lá. Eles falaram assim, olha, se eu não soubesse da fonte que veio, para mim seria até fake news, né? Que os irmãos que tiveram as últimas notícias na Turquia, diz que pessoas estão sendo resgatadas, dizendo que um homem passou e as alimentaram, deu água. Então ali o que fica para nós que o Senhor tem movido, né? O Senhor tem poder para fazer todas as coisas, mas Ele convida a igreja a ser participante disso. O Senhor tem poder para ir lá, resgatar, alimentar, suprir todas as necessidades, mas o Senhor convoca a igreja para a gente estar junto nisso, né? Então isso é muitas informações, irmãos. E para o lado da Síria também, aí toda ajuda humanitária é restrita. É um país em guerra há praticamente 12 anos. Então a ajuda humanitária é diferente do como chega na Turquia. Então ali é restrito a entrada. Eles praticamente não têm a mesma ajuda humanitária. Então assim, o recurso é escasso. É um país em guerra. E o que ela tem relatado diariamente para mim é que como o país já é abalado por guerra, então os prédios eles vão caindo. Teve o episódio do dia, e só que as estruturas já são abaladas pelos bombardeios que o país sofre há quase 12 anos. E aí, em conversa com esses irmãos, eles estão mobilizando o pessoal que tem ali em Damasco para ir nessas regiões atingidas, levar algum tipo de suprimento. Então eles vão formar em kits com água, cobertor, artigos de higiene, porque além de tudo isso, é um país que está vivendo no período de inverno. Então assim, as pessoas estão totalmente na rua, não tem suporte ali na nação para suprir. E também eles têm poucos recursos, é recurso para se manter. Então quando tem algo assim, eles dependem de doações do movimento da igreja para formar esses kits. E aí eles deram desafios também, que a gente já falou com as crianças e com os adolescentes, que eles, nesses kits eles queriam um desenho de crianças, de adolescentes,
dando mensagem para as crianças da Síria, né? Trazendo um pouco de esperança através de um desenho, através de mensagem. Então as crianças já estão me entregando. Amanhã é o prazo para eles entregarem, para a gente enviar até domingo à noite. Eles vão imprimir para colocar nesses kits. Então é isso, irmão. A vulnerabilidade é grande, né? Posso ficar aqui horas falando de tudo que eles têm vivenciado. Só que eu queria deixar aqui também, aproveitar o espaço, a palavra que um desses irmãos teve antes do terremoto, até que a gente compartilhou no grupo caseiro. E aquilo me marcou muito, né? Aquilo tem batido na minha cabeça ali e tem soado de uma forma intensa. E eu queria dividir isso com os irmãos. Antes do terremoto, um dos irmãos o Senhor trouxe uma palavra que é Marcos 6, que é a multiplicação dos pães e dos peixes. Ali, quando contextualizando, que Jesus desce do barco, vê uma grande multidão e sente compaixão daquela multidão. E aí os discípulos falam: Senhor, está tarde, vamos liberar esse pessoal porque eles precisam comer. Aí o Senhor falou: mas alimentem, vocês têm que alimentar. Aí no contexto, mas vai ficar 200 denários, é caro para alimentar toda essa multidão. E o que o Senhor coloca ali? Haja, tenha fé, creia que eu vou prover. E quando um desses irmãos trouxe essa palavra, eles falaram: é a palavra que nós temos aqui. Nós temos 5 pães e 2 peixes, mas cremos que o Senhor vai prover. E quando aquilo chegou a mim, foi uma coisa que eu falei: realmente, o Senhor nos convoca a participar. Ele vai prover. Talvez o que a gente levante não seja suficiente aos olhos humanos, mas o Senhor, ele vai prover. Só que ele convida a igreja a participar disso. Porque como a gente ouviu o relato na Turquia, ele pode ir lá e suprir, mas ele convoca a igreja para isso. E aquilo me marcou muito e eu queria dividir isso com os irmãos. Então a gente está mobilizando as crianças e os adolescentes que estão fazendo os desenhos para colocar nesses kits, entendendo ali a necessidade, a vulnerabilidade, e como igreja a gente também poder participar na construção desse kit, porque eles falaram: não tem água, nem água potável eles têm. Então assim, é o mínimo ali de dignidade chegando a alguém extremamente vulnerável e nas ruas sem estrutura alguma. E o que ela vem falando, só para finalizar, que como a placa ela foi deslocada, então está tendo pequenos terremotos, mais de 400 terremotos detectados. Então assim, as estruturas têm se abalado e caído. Pós-terremoto, as construções continuam caindo, né, especificamente na Síria. Então, essa oferta vai ser destinada a esses irmãos que têm lá buscado, e no caminho também que eu estava vindo, eu conversei com um deles que estão na Síria e falou, eles me chamam de Vanderlei, né? Tá tendo bombardeio aqui. Damasco, eu até fui ver na internet, ainda não tem noticiado. Está tendo bombardeios em Damasco, né? Eles estão lá, preparando o suporte para ir até as regiões do norte da Síria em extrema vulnerabilidade, né? Então você vê assim quando o Senhor move pessoas, e eu queria que isso nos movesse também, né? Eu tenho colocado para a minha vida e queria dividir com os irmãos, que seja algo para abençoar eles, que o Senhor possa suprir todas as necessidades, e crendo que com 5 pães e 2 peixes aquela multidão vai ser alimentada. Amém? Queria orar pelas ofertas. Pai amado, te agradecemos, Pai, por tudo que o Senhor tem feito no nosso meio. Te agradecemos, Pai, que o Senhor é bom, o Senhor é misericordioso e o Senhor é poderoso, Pai. Que a Tua palavra, Pai, possa vir de encontro ao nosso coração, à nossa mente, Pai, e que possamos ter fé, Pai, que possamos orar pelas nações, que possamos orar pela Síria, que possamos orar pela Turquia e crer que o Senhor vai prover, Pai, porque o Senhor é poderoso, o Senhor é um Deus de milagres, Pai, e o Senhor sabe todas as necessidades, Pai, que cada pessoa vulnerável está ali, Pai. Como igreja declaramos, Pai, o Teu reino, o Teu evangelho, Pai, a essas nações, Pai, que pouco conhecem o Senhor, Pai, mas que eles possam reconhecer o Senhor como seu Salvador, seu Senhor, Pai, e saber que tem um Deus que ama, um Deus que cuida e supra qualquer necessidade, Pai. Como igreja, Pai, cremos que o Senhor é poderoso, Pai, para alimentar aquela multidão. Em nome de Jesus, te agradecemos pela oferta, Pai, que os irmãos, Pai, se dispuseram e que o Senhor possa, Pai, retribuir, Pai, abençoá-los, Pai, constantemente. Em nome de Jesus, amém.
medo, né? O tempo tem nos assustado. Eu não fico assustado. Ficam, mas fica medo. Assusta, assusta. Forte. Assusta. Eu pensei que porque esse é que estava com o Juninho, né? Ah, o Juninho está falando sem. Tá certo. Então nos assusta, né? Tudo isso. Mas Deus é Senhor de todas as coisas. Poderoso para fazer muito mais além daquilo que nós pensamos ou pedimos. Amém? Você crê nisso? Crê? Eu queria falar alguma coisinha. Às vezes a gente vê essas notícias e a gente acha muito longe da gente, mas está tão perto, né? As coisas estão acontecendo tão perto de nós. Eu queria falar um pouco de algumas coisas que acontecem, que muitas vezes os outros não conhecem. Acontece com a gente, mas os outros não conhecem. E eu queria falar um pouco de uma coisa que passou na minha cabeça hoje de manhã. Eu queria pedir para o Jô passar uma fotografia aqui. Alguém pode apagar a luz para ver se fica um pouco melhor? Dá bem para ver aí. Aí é uma casinha, né? Todo mundo sabe. Aí é a casinha da minha infância. Essa casinha, aí morava eu, Maria, o Beto, meu irmão, minha família, meu pai e minha mãe. Nós moramos aí neste lugar. Eu tinha por volta aí de 12 anos de idade. E essa casinha marcou muito a nossa história. Principalmente minha vida, a vida da minha irmã. E a gente estudava tá vendo lá? Se vocês conhecem um pouco da minha história, viu? A gente está aqui para falar do Senhor Jesus, não é de mim. Eu peço uma licença para falar isso, eu não gosto muito de falar. Mas isso aqui ficava no município de Serra Negra. E a gente estudava mais ou menos uns 3 quilômetros daí. E atrás dela aí começa a subir a montanha. E vai a um lugar muito alto. E a gente subia, eu e ela, de manhã cedo, no meio da geada. E era muito frio. E a gente chegava então nessa escolinha e ficava mais ou menos uns 3 quilômetros que daí. E a gente estudou lá. E esse lugar foi muito marcante. Aqui pela direita, não dá para... Pelo lado direito, no meio da fazenda, havia um cemitério. Um cemitério... morria gente lá quando deu aquela doença que andou matando muita gente aqui no país, morreu os escravos e enterraram lá no meio da mata. E aqui ficava mais ou menos uns 12 quilômetros da cidade de Serra Negra. Então, você vê que era cheio de farmácia aqui do lado, se você ficasse doente, né? Então, não tinha nem jeito de você ir no médico. Eu sei que muita gente já passou por isso, né? Então, para você ir para a cidade, não passava ônibus.
não tinha automóvel. E normalmente eu e minha mãe fazia esse percurso a pé, né? A gente ia a pé. Quando não, eu ia sozinho, com as cestinhas de ovos, chegar em Serra Negra e entregar os ovos lá nas casas onde minha mãe vendia, não é? E voltava de a pé, ia e voltava. Eu era um menino, tipo aí, Davi, né? Tinha uns 12 anos. Mas eu nunca imaginava, você vê, eu fico contando isso porque como que a gente ia saber que um dia havia uma história em que Deus viria na vida da gente e mudaria a história da gente? Meu pai plantava aí. Meu pai plantava. A história do meu pai é engraçado. Ele veio lá do norte do Japão, caiu aí em Santos, né? Subiu para Marília, cidade de Marília. Da cidade de Marília, ele foi para o Rio Grande do Sul. E ele fazia uma coisa que na época eu acho que era meio uma loucura. Mas ele era vendedor de sementes. Vendedor de sementes. Numa época em que o Brasil não era um país ainda como é hoje, onde você come verdura, legumes. E no Rio Grande do Sul, principalmente, é um estado que gosta de carne, né? Não é? E ele foi lá para o sul do Rio Grande do Sul, vendendo semente. E lá ele encontrou minha mãe lá no estado do Rio Grande do Sul. E isso em 1940 e poucos. E posteriormente minha mãe veio para São Paulo. Alguns anos depois ela veio para São Paulo, porque ele veio para São Paulo. Meu pai veio para São Paulo. Mas Deus nos tirou desses lugares. Esse lugar aí, para quem não sabe, era povoado de cascavel, cobras, cascavel, escorpião. Era mais ou menos aquele lugar que na Bíblia fala, né? Um deserto de serpentes e escorpião. Mas isso não é uma brincadeira, isso era muito... E se você for lá, acho que ainda é, porque está meio abandonado. Então, hoje é um lugar meio abandonado. Mas esse lugar fica num vale. Num vale. Quando você passa na estrada lá em cima, a estrada onde era antigamente a estrada de ferro, você olha esse negócio, essa casinha aí até some lá embaixo, no vale. E ela é cercada por montanhas, né? Então, na verdade, é um lugar bonito. É um lugar bonito. Mas é um lugar ainda hoje sem Deus, vamos dizer assim, né? Devido à dureza do coração do homem, né? Mas é um lugar bonito. Então, ainda assim, era um lugar muito pobre. Põe pobreza nesse lugar. Era um lugar de extrema miséria, né? E eu acordei essa manhã, aliás, ontem, né? Eu acordei e me lembrei, né, que meu pai era um vendedor de sementes. E que minha mãe, que perdeu a sua mãe aos 10 anos de idade, e foi para a cidade trabalhando como babá doméstica, e cresceu assim na cidade lá dos coronéis, dos marechais, né, que é a cidade onde eu nasci. E minha mãe não sabia ler, mas ela teve uma instrução por causa dessas pessoas para quem ela trabalhava. Então, tudo isso, eu fiquei pensando como que Deus foi bom para comigo. Porque eu tive um pai que era um semeador, era um agricultor, e eu comi por causa que ele plantava de todas as verduras que
possíveis que tinha, eu me alimentei, porque meu pai fazia isso. Então, hoje assim, eu não sei, por exemplo, comer sem verdura. Né? Eu passo mal se eu não tiver uma verdura, se não tiver um tomate. Aliás, contando a história da minha infância, o primeiro legume que eu conheci, que eu me lembro, foi tomate. Foi tomate. Primeiro, não sei se você tem na sua cabeça aí alguma coisa que você lembra. Primeiro alimento que eu me lembro que eu comi. Às vezes a gente não faz esses exercícios, mas é interessante você recordar lá a sua infância, né? A sua infância, quando você começou a vida? O que foi que você se lembra? Eu me lembro comendo tomate, né? Então, tomate para mim é uma coisa que eu amo, né? Quando você fala amo de paixão, né? E assim muitas outras coisas. E nesse tempo aí, eu e Maria estudava, e eu lembro que depois nós tivemos que parar, e eu não pude estudar mais, né? Mas vou contar uma história para você. Meu pai veio lá do norte do Japão, frio, perto da Rússia, e ele veio para esse país aqui, aos 18 anos de idade. Aos 18 anos de idade, pode tirar isso aí. Aos 18 anos de idade. E meu pai foi assim, meu pai gostava muito de viajar, meu pai gostava muito de história. E ele, na época, não podia viajar, né? Então, aconteceu umas coisas interessantes que eu montando quebra-cabeça, e eu comecei a formar histórias na minha vida. Porque assim, meu pai, como ele não podia viajar como vocês podem, pega um avião, vai para a Bahia, vai para o Sul, vai para não sei aonde, né? Não é assim que a gente faz hoje? Pega o automóvel, vai passear. Meu pai não podia fazer isso. Como ele não podia fazer, ele ia para esses lugares e já morava lá. Então, meu pai morou em Gramado, em Canela, nesses lugares aí, né? E meu pai morou em Poços de Caldas. Não sei quem já foi lá, acho que todo mundo aqui já foi lá, né, em Poços de Caldas. E eu me lembro de menininho, muito pequenininho, eu me lembro de Poços de Caldas, né? Depois de grande fui lá, e assim muitos lugares. Meu pai veio parar em Serra Negra, porque ele conhecia, ele lia a história, ele né, gostava de muita leitura. Então nós moramos, eu e Maria, nós moramos em Serra Negra, moramos em Lindóia, que é ali perto de Águas de Lindóia, e nós crescemos nessas cidades que são as cidades turísticas do estado de São Paulo. Pois bem, eu queria só que vocês abrissem aí no capítulo 13 de Mateus. Capítulo 13 de Mateus, vocês conhecem? Vamos ler a parábola. No mesmo dia, tendo saído de casa, Jesus sentou-se à beira-mar. E grandes multidões reuniam-se junto a ele, de modo que ele entrou num barco e sentou-se, e todo o povo estava em pé na praia. E falou-lhes muitas coisas por meio de parábolas, dizendo: o semeador saiu a semear. Enquanto semeavam, uma parte da semente caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. Outra parte caiu em solo pedregoso,
pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, pois a terra não era profunda. Mas saiu o sol e a queimou, e como não tinha raiz, secou. Outra parte caiu entre espinhos, as quais a sufocaram quando cresceram. Mas outra parte caiu em terra boa e deu fruto. Um grão produziu, outro 100, outro 60 e outro 30. Quem tem ouvidos, ouça. E aproximando-se dele, os seus discípulos lhe perguntaram: por que falas às multidões por meio de parábolas? Jesus lhe respondeu: porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino do céu, mas não a eles. Pois ao que tem, lhe será dado, e terá em grande quantidade, mas ao que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Por isso, eu lhes falo por meio de parábolas, porque vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem entendem. E neles se cumpre a profecia de Isaías que diz: ouvindo ouvireis, e nunca entendereis, e vendo vereis, e jamais percebereis. Porque o coração deste povo se tornou insensível, e com os ouvidos ouviram de má vontade, e fecharam os olhos para que não vejam, nem ouçam com os ouvidos, nem entendam com o coração, e nem se convertam, e eu os cure. Mas bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Pois em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes, e não viram, e ouvir o que ouves, e não ouviram. Compreendei, pois, a parábola do semeador. A todos os que ouvem a palavra do reino e não a entendem, vem o maligno e tira o que lhe foi semeado no coração. Esse é o que foi semeado à beira do caminho. E o que foi semeado no solo pedregoso, esse é o que ouve a palavra e a recebe imediatamente com alegria, mas não tem raiz em si mesmo. E dura pouco. Quando vem a tribulação e a perseguição por causa da palavra, logo tropeça. E o que foi semeado entre os espinhos, esse é o que ouve a palavra, mas as preocupações do mundo, a sedução das riquezas sufocam a palavra e ela não produz frutos. Mas o que foi semeado em boa terra, esse é o que ouve a palavra e entende, e dá fruto. E uma produz 100, outra 60 e outra 30. Amém? A palavra é autoexplicativa, né? Jesus explicou, não é? Mas uma coisa que chama atenção é a questão de ouvir, né? Ouvir. Outro é ver, ter olhos e ver. E uma das grandes coisas é que você recebeu, foi-lhe dado, né? Os discípulos falam: mas por que você fala por parábolas? Né? Qual é a razão por que você fala por parábolas? Ele fala: é o seguinte, porque a vocês foi dado os mistérios do reino dos céus, mas a eles não. Então nós estamos aqui porque foi dado a nós, amém? Foi dado a mim, foi dado a você os mistérios do reino. Que riqueza,
Que grandeza é essa riqueza que nós recebemos, que é o Senhor Jesus. Ele se deu a nós, não é? Eu estava nesse meio de mato aí, sem imaginar vida. Eu não tinha informação, não tinha rádio, não tinha jornal, não tinha nada. Não é? Se olhasse para a gente lá, alguém olhasse um sociólogo, ele ia dar uma Bolsa Família para a gente. Né? Mas a gente estava lá ou escravos de verdade, não é? E a gente talvez pense, não há esperança. Quando você vê alguém na pior situação, você que tem o mistério do reino no seu coração, a você que foi dado de graça, a mim que foi dado de graça, é possível ter esperança em que se a palavra entrar no coração, haverá mudança. Amém? Haverá mudança. Se for semeada a palavra. Por isso nós não podemos deixar de semear a palavra. Não é? De anunciar a palavra. Muitas vezes é quase impossível você falar a palavra. Né? Não é? Principalmente com os filhos. Não é? Você não consegue falar. Mas você não deve deixar de falar. Amém? Porque é a palavra que entra no coração e que muda tudo. Que transforma tudo. É a palavra que, caindo, for regada, vai criar raiz. E criando raiz, ou a palavra sendo guardada na vida da pessoa, as aves dos céus não vão tirar, né? Porque diz que quem é a ave do céu? Satanás, que arranca a palavra do coração, não é? Mas o Senhor colocou a palavra na nossa vida, não é? Amém? Eu quero que você tenha fé, que você continue sendo um semeador, continue sendo um cuidador, não é? Porque a você e a mim foi dado, não é? E aí diz que quando alcança uma terra boa, né, um coração que muitas vezes precisa ser trabalhado, quebrado, afofado a terra, ela irá produzir uma semente, pode produzir 100, pode produzir 70, pode produzir 30, não é? Vai dar fruto, amém? Vai dar espiga. E nós precisamos ter essa consciência, não é? Aí por isso que às vezes você pensa, mas não sei porque que eu tenho luta, né? Parece que, né? Acaba de sair uma, chega a outra, né? Parece que está tudo bom, de repente muda tudo, o vento, o mar fica revolto e tudo mais. Mas a vida é assim mesmo. A vida é assim mesmo. A vida é cheia de surpresas. Muitas delas você pode prever, olha, se for desse jeito vai acontecer assim, né? Você pode ter aí um determinismo, né? Um cálculo das coisas. E você pode também antever, né? Não é? E orar. E acreditar. E continuar a levantar a cabeça. Porque se a terra for boa, tem terra que é ruim, não é?
Tem terra que é ruim, mas se você trabalhar a terra vai ficar boa. Não é? A terra vai ficar boa. Tem um psicólogo americano falecido que ele fala assim: havendo bom ambiente, haverá crescimento. E é verdade, né? Isso lá na fazenda, isso é verdadeiro. Havendo bom ambiente, haverá crescimento. No ser humano é assim. Se tiver um bom ambiente, se houver um bom ambiente, há um crescimento. Mas se o ambiente continuar complicado, vai demorar mais. Não vou dizer que não vai mudar, vai demorar mais. Vai demorar mais, né? Se só chover, não sair sol, não vai, a planta não vai viver, né? Mas se houver o sol, que é o Senhor, né? No coração, vai mudar. Então, a maior mudança que a gente tem que fazer na vida é aqui dentro de nós mesmos. É de nós. Perdoar, né? Perdoar sempre. Perdoar sempre. Não importa se pediu perdão, não pediu perdão. Primeiro ensinamento básico da nossa vida é o perdão total. Perdoa de pronto. Está perdoado. Não quer pagar, não paga. Não precisa, deixa para lá. Não está devendo nada. Estamos de boa, né? Não é? É assim. Quer levar, leva. Não tem problema. Não vamos morrer, não vamos matar, não vamos nada. Não é? Perdoa. Perdoa. Não carregue mágoa, não. Não carregue remorso. Ah, não, porque fulano, porque ciclano, Beltrano, tá. Não é? Vai em frente. Caminhe. Vai sempre em frente, olhando para o Senhor, né? Lidando com o seu coração, porque o pior negócio é o nosso coração. O coração nosso é cheio de conversa, cheio de querer vingança, cheio de querer cobrança, cheio de querer tirar satisfação, bater boca e não sei o quê. Esquece. Faz seu coração ficar quieto, silente. Não é? E as coisas vão mudar. As coisas têm que mudar, não tem como. Não é? E os frutos virão. Amém? Os frutos virão. Sua vida vai florescer, né? E vai vir os frutos. Amém? No mundo corporativo a gente aprende a ser engajado, não é? Tem que ser engajado, vestir a camisa. Mas nós temos o amor do Senhor, em quem confiar, em quem esperar, em quem aguardar. E vá em frente, vá sempre em frente, não volta para trás. Sempre tratando o seu coração, não queira tratar o outro, não. Amém? Foi assim que Jesus ensinou. Não fica olhando. Não. Trata o seu coração. É o único lugar que você pode mesmo entrar lá dentro e falar: isso aqui não está bom, não. Pode cair fora. Amém? Que o Senhor, que já se deu a nós, que já se revelou a nós, continue operando a nossa semente, mantendo ela produtiva a 100, a 70 e a quanto Ele quiser. Amém? Vamos orar? Senhor, nós te louvamos, Pai, por causa das tuas misericórdias, Senhor. Por causa do teu grande amor, por causa do teu cuidado. O Senhor quer nos curar. Tua palavra diz que o Senhor nos converte o coração. E quando o Senhor converte o nosso coração, nós somos curados. Nós somos sarados. E nós queremos ter um coração
que seja uma terra boa, onde a tua palavra produza muitos frutos, Senhor. Enquanto estivermos na terra, Senhor, nós queremos ser frutíferos. Queremos produzir os frutos do Senhor, para o qual nós fomos chamados, Senhor. E nós queremos aqui hoje, Senhor, colocar diante de Ti, Senhor, em primeiro lugar, Senhor, a nossa casa, Senhor. Nossa família, Senhor. E rogar, Senhor, que o Senhor torne um lugar saudável, um lugar de vida, pois a Tua palavra diz que o Senhor nos deu vida, estando nós mortos nos nossos pecados e delitos, Senhor. E nós queremos ter vida em abundância, Senhor. Como o Senhor diz que uma semente produziu 100, que a semente da Tua palavra, Senhor, produza 100% em cada um de nós o Teu propósito, Senhor. O Senhor nos encha de vida, o Senhor nos encha de satisfação, de alegria, de contentamento. O Senhor nos encha da alegria do Senhor, da alegria da salvação, da graça que vem do alto, do poder que vem da ressurreição de Cristo. O Senhor venha sarar, Senhor, o nosso coração. Nós pedimos perdão, Senhor, quando nós não estamos alinhados com aquela riqueza que nós temos em Cristo. Pai Santo, cura, Senhor, cada um de nós, Senhor, enchendo a nossa vida da segurança, da salvação, enchendo a nossa vida da paz que Cristo nos dá contigo, Senhor. Nós queremos estar na Tua presença, como nós cantamos hoje, Senhor. Quem já viveu no Santo dos Santos, Senhor, outro lugar não há, Senhor, em que possamos viver. Nós queremos viver na Tua presença, Senhor. Nós queremos andar contigo, Senhor. Nós queremos resgatar, Senhor, o que foi perdido, os anos perdidos. Queremos, Senhor, recuperar, Senhor, aquilo que parece que se perdeu, Senhor. Nós não queremos nos conformar com o mundo, mas nós queremos resgatar, Senhor. Nós queremos ser resgatadores, Senhor, começando, Senhor, na nossa casa, Senhor, começando na nossa família, Senhor. Nós não somos donos de nada, Senhor, mas somos, Senhor, ó Deus, Senhor, filhos do Senhor. Portanto, Pai, enche o nosso coração, Senhor, enche o nosso coração das Tuas verdades, Senhor, para que a nossa vida produza, Senhor, tudo aquilo, Senhor, que o Senhor quer fazer em nós. Em nome de Jesus, Pai, nos abençoe, Senhor. Não nos deixe, Senhor, nos esquecer, Senhor, de olharmos para Ti, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Aleluia, Senhor. Amém. Amém. Deus abençoe, irmãos. Sejamos tementes ao Senhor. Eu queria só um segundinho pedir aos irmãos, vocês se lembrarem na oração de vocês. Nós temos um moço que está participando do grupo da igreja na casa, e ele está com um problema num dos pés já há um tempo.
e ele tinha uma loja aqui na cidade e vendia bolo, e ele fechou a loja e ele voltou para a cidade dele, que é aqui perto, e ele ainda está com um problema nos pés. Então, lembre-se, ele chama Celso, né? Ele chegou a vir aqui, e é uma batalha, né? Então, eu falei com ele hoje, ele disse que talvez sábado ele quer estar aqui, mas é uma luta. Então, vamos orar por ele. Amém? Deus abençoe os irmãos.